Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta igreja matriz, internautas que nos acompanham pela rede Santa Rita e Rádio Ativa. Hoje, no segundo domingo da Quaresma, nós nos deparamos com a transfiguração do Senhor. Se nós prestarmos atenção nas quaresmas de anos anteriores, a gente sempre no primeiro domingo reflete sobre a tentação de Jesus e depois no outro em seguida sobre a sua transfiguração. E é óbvio que depois nos domingos seguintes vai depender do ano, aí vai revezar os evangelhos da Samaritana, o evangelho do filho pródigo, o evangelho da ressurreição de Lázaro e assim sucessivamente nos domingos restantes da Quaresma. Hoje nós vemos na primeira leitura Deus fazendo aliança com Abrão. Vocês vão perceber que o correto é Abrão, porque aqui ainda não tinha acontecido esta aliança de Deus com ele. Mas depois, então aí vai passar a se chamar Abraão, depois que se faz aliança. Isto no Antigo Testamento é comum, nós observamos com Jacó, que vai para Israel, e também, depois na tradição da igreja, muitas congregações cristãs, congregações religiosas, ainda usam mudar o nome quando se consagra, ou seja, para representar que ali está um homem entregue a Deus, uma mulher entregue a Deus, para representar que ali está aquele consagrado, consagrada, escolhido, escolhida por Deus para uma missão. Um homem novo, uma mulher nova, uma vida nova. Abrão não teve garantias, porque se nós continuarmos lendo depois esta história do Gênesis, nós vamos ver que Deus faz uma promessa. E nesta promessa Deus já faz até um desafio para ele, né? Diz para ele: se você conseguir, se fores capaz, conte as estrelas do céu. Por que Deus estava dizendo isso? Porque queria dizer para ele que eu vou te dar uma descendência tal e qual, ou seja, impossível de ser contada. Porque impossível é contar as estrelas do céu. Se nós quiséssemos começar a contar, primeiro que a gente só ia contar as que a gente enxerga, porque tem um monte, a maioria a gente não vê. E mesmo que as vissem, a gente não conseguiria contar, até porque você começa a contar, vem uma nuvem, tampa, você perderia completamente. Então Deus quis dizer porque era impossível de ser contado. E que descendência é essa que Deus promete para Abraão, que é impossível de ser contada? Somos nós. Nós estamos nesta descendência. E se voltarmos toda a nossa ascendência, todos nós que cremos em Deus, a Trindade Santa, nós somos filhos e filhas de Abraão na fé. Então vocês vão ouvir muitas vezes alguém dizer: Abraão é o nosso pai na fé. E aqui eu faço um parênteses para dizer, ele é o nosso pai na fé, e não somente de nós cristãos. E quando eu falo cristãos, eu estou me referindo a todos os cristãos, católicos, protestantes, etc. Mas Abraão também, ele é esse patriarca, esse pai na fé, de duas outras grandes religiões monoteístas. Monoteísta significa ter um único Deus. O cristianismo só tem um Deus. Mas também o islamismo só tem um Deus e o judaísmo só tem um Deus. E o Deus do judaísmo, o Deus do islamismo e o Deus dos cristãos é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Depois, é claro, vai ter diferenças em relação ao entendimento da doutrina e dessa questão da Santíssima Trindade. Mas é só para alertá-los. Depois, na segunda leitura, nós vemos que Paulo exorta a igreja de Filipos quando ele chama a atenção, primeiro, sede meus imitadores. Aqui está uma chave, porque que nós temos os santos e santas da igreja, para ser imitadores. Imitar Santa Rita de Cássia, imitar São José, imitar São Francisco. E Paulo explica por quê. Ele não disse, sede imitadores de Paulo, porque Paulo é bom, porque Paulo prega bem, porque Paulo é um apóstolo. Não. Quando ele diz, sede meus imitadores, porque eu
sou imitador de Cristo. Olha que bonito. Então, quando nós imitamos os santos, não é pelo que o santo é, mas é por aquele que ele também imitou. E nós queremos fazer igual. Nós queremos buscar esta santidade. Paulo continua dizendo, quando ele fala assim, que ele chora, quando ele olha para os filhos e filhas de Deus e tem vergonha do que alguns andam fazendo. Parem e pensem que talvez nós também teríamos que chorar quando olhamos e vemos do que é capaz de fazer alguns filhos e filhas de Deus. E não precisamos ir longe. Às vezes a gente quer só ir lá fora da igreja. Mas às vezes, dentro da igreja, nós temos pessoas que parece que joga contra. Parece que quer destruir a igreja. E não é isso. Nós precisamos olhar para essa leitura quando Paulo fala que está chorando e rever o nosso proceder. Nós somos uma família, nós somos o povo de Deus. Imaginem vocês, na sua família, e eu desafio alguém a dizer que não tem problema de família, vem me dar a receita. Porque todas as famílias enfrentam problemas diversos. É com droga, é com alcoolismo, é com crime, é com adultério, é com relacionamentos, é com um monte de coisa. Toda família tem problema. Não existe família que não tenha problema. Só se não for família humana. Mas família humana tem problema. Quando você detecta um problema na sua família, o que você faz? Você tem que ajudar. Estende a mão. Se você não pode fazer nada, pelo menos reza para aquela pessoa. Ou você sai colocando nas redes sociais, ai, a minha sogra fez isso, a minha irmã traiu meu cunhado. É assim que você faz? Não. Você vai tentar, não é esconder, mas ajudar para evitar escândalo. Mas parece que às vezes dentro da igreja, as pessoas quando vê as coisas erradas, o primeiro lugar que elas pensam de colocar é na rede social. É falar mal do padre, é falar mal do bispo, é falar mal do coordenador de pastoral, é falar mal do papa. Está tudo errado. Então essa é a vergonha que Paulo está falando quando ele olha e fala, não é possível que você está fazendo isso. E a outra parte da leitura, Paulo diz assim, nós somos cidadãos dos céus. O que Paulo quis dizer com isso? Ele está a nos chamar a atenção de que nós não somos cidadãos da terra. O que significa isso? Imagine se você estivesse na Argentina, pisando lá no solo de Buenos Aires. Você diria, aqui não é minha pátria, a minha pátria é o Brasil. Então, quando nós estamos nesta terra, nós temos que ter consciência, aqui não é a nossa pátria é o céu. E se você tem dúvida, pergunte a si mesmo, de onde você veio? Você não veio de Marte, você não veio de Júpiter, você veio do céu. Parece que a gente não para pensar isso, né? A nossa carne veio aqui da terra. Por isso que Deus, quando fez o homem, ele fez do pó da terra. Então, quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, ali surge a carne. Mas exatamente naquele instante, Deus sopra o seu espírito. E é por isso que o teu espírito veio de Deus. E é para Deus que ele é chamado a retornar. Por isso que a tua pátria é o céu. E quando Paulo diz isso, para que lá você receba esse corpo glorioso conforme Cristo prometeu aos seus. A gente precisa prestar atenção nessas coisas. Em uma outra passagem do Evangelho de João, no capítulo 17, ele vai dizer uma coisa interessante também. Podem procurar lá, capítulo 17, oração sacerdotal. Eu não sei, quando eu leio a Bíblia, eu começo a imaginar os personagens, as cenas, a minha cabeça vai longe. E quando eu leio essa passagem do capítulo 17 de João, eu fico imaginando, Jesus estava no monte a orar. E Jesus ajoelhou. E eu fico imaginando Jesus apontando uma mão para o céu, para o Pai, olhando para o Pai e falando para o Pai. E a outra mão ele aponta para todos nós. E ele diz assim, Pai, todos eles, estão no mundo, mas não são do mundo. Olha só que bonito. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Olha que bonito. Então, se nós não somos do mundo, significa que a nossa pátria não é aqui, nós somos cidadãos do céu, nós somos do céu. Nós não somos, prestem atenção, seres carnais, que faz experiência espiritual de vez em quando. Tem gente que pensa que é isso.
Nós somos de carne e de vez em quando eu faço uma experiência espiritual, quando eu entro em meditação, quando eu vou num retiro, que eu choro, que eu deixo Deus me envolver, então ali eu faço uma experiência espiritual. Não, está errado. Você é um ser espiritual. Você é espiritual. E aqui na terra, você está fazendo a experiência da carne. A mesma experiência que Jesus fez. Jesus era Espírito, desde a eternidade, com o Pai e o Filho, o Espírito Santo. Mas quando ele encarna no seio da Virgem Maria, o Espírito de Deus encarna no seio da Virgem Maria, ali ele se faz carne, então é um Espírito que faz a experiência da carne. E depois ele passou por todo o sofrimento que nós refletimos nessa quaresma, vai na cruz e morre. Então nós também nascemos, estamos vivendo uma vida sofrida, vamos morrer também na carne. Mas o nosso espírito não morre, porque ele é chamado a voltar para Deus. O Evangelho, meus irmãos, Jesus assume uma forma tamanha a condição humana, e a gente às vezes vê gente que não quer ser humano, mas Jesus assumiu tanto que era difícil para os apóstolos acreditar que ele fosse Deus. E é por isso que vem a surpresa da transfiguração. Jesus sobe no monte para orar, leva 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. E ali, ele quer mostrar para eles o caminho da cruz. Por isso que fala que Elias, que Moisés estavam conversando sobre a morte de Jesus. Se vocês verem, na palavra está dizendo, a morte de Jesus. E nesse episódio da transfiguração, os apóstolos de nada entenderam. Primeiro, porque dormiram. E tem muita gente que é só começar a rezar que dorme, né? Então, parece que é sonífero. Então, eles dormiram. E quando eles acordaram, se depararam com aquela situação e realmente não entenderam nada. Então, quer dizer, quando a gente dorme, ao acordar, às vezes nós não entendemos o que acontece ao nosso redor. Mas sentiram a paz. Pedro sentiu o céu ali, porque era o céu. Elias, representando a lei, aliás, representando os profetas, Moisés representando a lei, e Jesus, o verbo encarnado, era outro evangelho, não esse de Lucas, mas vai dizer que a veste era tão branca que nenhuma lavadeira conseguia fazer aquilo acontecer. E aqui está dizendo que Jesus, quanto mais ele orava, mais ele resplandecia, quanto mais orava, mais resplandecia. E nós também deveríamos pensar assim, que nós também devemos resplandecer a glória do Senhor, e quanto mais nós rezarmos, mais nós vamos resplandecer. Quando eu vejo uma pessoa dizer para mim, eu já estou rezando muito, é porque não está rezando coisa nenhuma, porque quem reza nunca vai estar satisfeito com o que está rezando, vai sempre querer rezar mais, vai sempre sentir necessidade de fazer mais, e vai sempre resplandecer a luz de Deus na sua vida, por onde quer que passe, cada vez mais. Jesus aqui, mesmo sendo filho de Deus, sendo Deus, ele rezava ao Pai, e quanto mais ele rezava, mais ele resplandecia. E é por isso que Pedro sentiu essa presença. E sentir essa presença fez com que Pedro dissesse para Jesus, não vamos sair daqui mais, porque isso aqui está muito bom. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, e a gente fica aqui o resto da vida. Mas Jesus disse, não, você não entendeu nada. Nós devemos descer para a planície, porque lá é que está a missão, lá é que está o desafio. Devemos sair do nosso comodismo, e na missão é como às vezes colocar a mão em vespeiro, às vezes vai ter dor de cabeça, mas nós não podemos fugir da missão. Nós não podemos deixar às vezes de enfrentar os problemas. É como uma ferida que cicatriza por cima, mas fica sem cura por dentro. Se nós deixarmos, aquilo vai tornar febril e vai nos fazer mal. Então é preciso arrancar, é preciso limpar, e isso machuca, e isso às vezes dói. Nós precisamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, esse rosto de Jesus transfigurado, ele quer que nós também nos transfiguremos. E eu lembro a vocês, aqui daqui a pouco nós vamos ser testemunhas do milagre da transubstanciação pelas mãos do sacerdote. Transubstanciação não é transformação. Na transubstanciação, as espécies do pão e do vinho se transubstanciam em corpo e sangue de Cristo, mas elas não perdem a essência
de pão e de vinho. É por isso que nós sentimos o cheiro do vinho, o cheiro do pão. É por isso que quando comemos sentimos gosto de pão, se bebemos sentimos gosto de vinho, porque não perde a essência, porque não foi transformação, mas foi transubstanciação. E assim também é a transfiguração. Você não vai deixar de ser José, você não vai deixar de ser Maria, você não vai ser outra pessoa, você vai ser você mesma, mas transfigurada, não transformada, vai ser transfigurada, transfigurada de tal forma que por onde você passar, assim como Pedro viu a luz do céu em Jesus, as pessoas verão a luz do céu aonde você passa na sua presença. Rezemos nessa liturgia, para que os nossos corações sejam transfigurados, e assim a nossa vida toda seja transfigurada. Rezemos pela nossa igreja, para que ela seja uma igreja transfigurada pelo poder do Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.